Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje. Estamos aqui mais uma vez para a nossa primeira palestra pública do ano de 2021. Hoje teremos a palavra do nosso amigo e trabalhador da Casa Vinha de Luz, Paulo Sacerdote, que vai falar sobre um tema excelente, o Consolador Prometido, né? Tão importante para nós nesse momento coletivo que estamos passando de dificuldades. Gostaríamos de mandar muita luz e paz, harmonia, fé e vibrações positivas para todos aqueles que acompanham as palestras públicas às sextas-feiras, os estudos da Joana na quarta, o estudo do Livro dos Espíritos no sábado. Em nome de toda a família Vinha de Luz, nós desejamos muita paz a todos vocês que nos têm acompanhado nos nossos trabalhos, nossos estudos, né, fortalecendo as vibrações para esse momento tão difícil que nós estamos passando na atualidade. Para a nossa leitura de preparo da noite de hoje, nós vamos estar lendo o capítulo 25, Buscai e achareis, não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro, da prata ou de outra moeda em vosso bolso. Não preparareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar e permanecei na sua casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela, e se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo em verdade que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviou pela primeira vez para anunciar a boa nova, nada tinha de estranho naquela época. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou os novos costumes. Encontram-se viajores dos tempos antigos apenas em regiões afastadas, onde o grande tráfego ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, não diria mais aos seus apóstolos, colocai-vos a caminho sem provisões. Além de seu sentido próprio, essas palavras têm um conteúdo moral muito profundo. Jesus ensinava seus discípulos a confiar na providência. Além disso, eles nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos egoístas. É por isso que lhes disse: informai-vos quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com o que pagar. É digno de ouvir vossas palavras, e é pela caridade que os reconhecereis. Quanto àqueles que não os quisessem receber e escutar, acaso recomendou que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem a violência de força para os converter? Não. Simplesmente recomendou irem aos outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. Não forcei ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensem como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai em paz os que os repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente, o céu era tomado com violência, mas hoje é pela brandura. Com essa mensagem que vem não só fortalecer no campo material, pois sem dúvida alguma muitos de nós estamos passando dificuldades materiais em razão do quadro atual pandêmico que nos encontramos hoje, mas temos também as outras dificuldades de saúde, os problemas de família, os nossos desafios pessoais que temos enfrentado nós mesmos. E a espiritualidade nessa mensagem vem nos ensinar a fortalecer a nossa fé e confiar na providência, que nos coloca no lugar certo, no momento certo, no local adequado, com as pessoas adequadas, com o enfrentamento necessário, para que possamos enfrentar a nossa jornada existencial. Então tenhamos fé, busquemos na nossa intimidade, dentro dos nossos recursos psicológicos e materiais, nos fortalecer para a nossa jornada e nos tornarmos nós mesmos, através do nosso comportamento, uma mensagem de Jesus, sem violentar as consciências que ainda não estão prontos para receber a mensagem do Mestre, aguardando como ele tem nos aguardado há mais de 2000 anos o nosso despertamento psicológico.
Com essa mensagem, nós vamos dar início aos nossos trabalhos, fazendo primeiro a nossa prece inicial e logo depois conduziremos a palavra ao nosso orador da noite de hoje, Paulo Sacerdote, com o tema O Consolador Prometido. Senhor e Mestre Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome na noite de hoje e rogamos a misericórdia dos bons espíritos que abençoe essa casa e os seus trabalhadores e todos aqueles que nessa humilde reunião estão em comunhão de pensamento e em coração, recebendo as vibrações que caem do alto sobre nós na noite de hoje, nesse encontro de estudo da Tua mensagem. Fazei com que essas energias, Senhor, alcancem como orvalho divino os nossos corações e transmutem os nossos sentimentos, fortalecendo em nós a fé, a coragem, a força, para enfrentar os nossos desafios e as nossas dificuldades que a nossa encarnação nos impõe, para que possamos retornar à pátria espiritual com a consciência tranquila do dever cumprido. Fica conosco, Jesus. Abençoa também o nosso orador, inspira-o, ilumina-o, usa o que ele preparou para nós na noite de hoje, para tocar os nossos corações e fortalecer-nos nos momentos de dificuldade. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e nos abençoe. Passando a palavra, então, para o nosso amigo Paulo Sacerdote. Boa palestra, Paulo. Que Deus te ilumine, te inspire na noite de hoje. E logo depois da palestra teremos a nossa prece de encerramento. E recebendo esse bálsamo da noite de hoje, encerraremos os nossos trabalhos. Muita paz. Paulo, é com você. Um grande abraço. Olá, queridos amigos. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui no primeiro dia do ano de 2021 para falarmos sobre o tema O Consolador Prometido. Que Consolador prometido foi esse por Jesus? É o que tentaremos falar, nos próximos minutos. E para isso, nós vamos utilizar como principais fontes do nosso estudo o Evangelho segundo o Espiritismo e alguns capítulos de João, em especial capítulo 14, 15 e 16. Em um certo momento, Jesus nos afirmou: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É assim que Allan Kardec inicia o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Consolador. E diante dessas afirmações de Jesus, ficamos a nos perguntar, que aflição é essa que Jesus afirma, Que carga é essa, que sobrecarga é essa que porventura teríamos no futuro que ele seria capaz de nos aliviar? Jesus afirma que o jugo, que seria uma espécie de carga que ele colocaria sobre nós, seria leve, E aprenderíamos, com ele que ele é brando e humilde de coração. Nós acharíamos repouso e consolação por meio dos seus ensinamentos. Então, diante de tais afirmações, ficamos a nos indagar o quanto ainda precisamos aprender, compreender das suas belas palavras, para que essa leveza em nosso espírito seja tocado. Às vezes, estamos diante de turbilhão de problemas, Situações difíceis, perda de entes queridos, perda de emprego, relacionamentos complicados, difíceis. E Jesus vem nos afirmar que ele é capaz, uma vez compreendendo, seguindo os seus ensinamentos, tudo isso passa a ser uma condição temporária. Jesus, em um trecho, que
em João, ele nos relata, faz uma série de outras afirmações. E é sobre ela que gostaríamos de tecer, não é, alguns aprofundamentos. Estamos nos referindo quando Jesus conclama e afirma que irá nos enviar o Consolador prometido. Só que Jesus apresenta algumas condições para que esse Consolador apareça para nós. E aí Jesus afirma: se me amais, guardai os meus mandamentos, ou seja, guardai os ensinamentos, os seus exemplos, não é? E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Ele está falando de outro, porque um dos Consoladores já estava ali diante dos próprios apóstolos, que era o próprio Jesus, a fim de que fique eternamente convosco. Ou seja, enquanto um Consolador veio, passou uma temporada ensinando, pregando, praticando, ele mandaria um Consolador que ficaria eternamente conosco. E aí ele afirma: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecer-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Ou seja, além de estar entre os apóstolos, entre nós, ele estaria, não é, em nós, estaria dentro de nós. Porém, o Consolador é o Espírito, o Santo Espírito. Em algumas traduções a gente vai ver como Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, Deus, através das súplicas e pedido de Jesus, enviará um Consolador prometido, que ensinará outras coisas, muitas coisas, e irá relembrar tudo aquilo que foi dito. Que Consolador seria esse? Não é? Deixamos a pergunta no ar. Por que em suas passagens Jesus promete, não é, o alívio e não a cura dos sofrimentos? Percebam que em várias passagens, inclusive nessa, em João capítulo 14, Jesus fala de consolação, Jesus fala de harmonia, de amor, de apaziguamento do sofrimento. Mas em momento nenhum ele garante extirpar, curar, sanear em definitivo isso. O motivo é simples, porque sendo os sofrimentos consequência dos nossos maus procedimentos, seja esses procedimentos do passado ou do presente, a cura compete a quem? A nós mesmos. Não adianta querermos nos revoltarmos, associar que aquela dor é fruto do outro. Porque enquanto nós vivermos e não percebermos que nós estamos completamente vinculados a tudo que é bom e de ruim que acontece conosco, a gente vai continuar tendo essa visão míope, essa visão limitada dos acontecimentos. O Evangelho de Jesus nos fornece os meios para superar esse sofrimento. E à medida que nós vamos nos depurando, nos conhecendo, a gente vai percebendo o quanto essas orientações de Jesus são capitais, o quanto ela nos esclarece e nos dá um guia, não diria rígido, mas um guia seguro para continuarmos vivendo em plenitude. Quando nós afirmamos, né, que no capítulo 14 de João, né, esses esclarecimentos de Jesus, achamos por bem trazer aqui o capítulo na sua íntegra, para que a gente possa entender e compreender em que contexto era esse que Jesus veio nos garantir, nos afirmar que enviaria o Consolador prometido.
E para contextualizá-los, esse é um momento muito difícil para os apóstolos, que é o momento de despedida. Pois é, Jesus, quando está reunido, não é, preparando-se para a ceia, ele começa a falar muito sobre todos os ensinamentos que teve com os apóstolos. Todas idas e vindas, todos os momentos e dificuldades. E é nesse cenário de despedida que Jesus começa a relatar algumas verdades que deixaram alguns apóstolos muito aturdidos e confusos. Na verdade, sempre que vermos uma passagem dos apóstolos, busquemos não ver o apóstolo longe de nós, mas busquemos ver esse apóstolo em nós. Porque muitos dos questionamentos trazidos nas Escrituras nada mais são que figuras de linguagem, exemplos que acontecem em nosso cotidiano. As dúvidas dos apóstolos, de forma didática trazida pelos evangelistas, reproduzem as nossas dúvidas, nossos medos, nossos anseios. E assim, na narrativa de João, não é? Trazendo as palavras de Jesus e dos seus colegas, ele nos afirma, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Então Jesus, nesse momento, no primeiro versículo, já começa a ensaiar a necessidade do trabalho da fé, não é? Da crença, não a crença simplesmente cega, mas a crença racional. E Jesus afirma, na casa de meu Pai há muitas moradas. Em algumas traduções bíblicas nós vamos encontrar há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, ou seja, Jesus não revelaria isso, se não existissem várias moradas. Vou preparar-lhes lugar. Para quem? Para os apóstolos e todos aqueles que busquem seguir os ensinamentos do Cristo. Nós espíritas sabemos, não é? Isso desde a sua revelação, que muitas moradas, quando Jesus faz essa afirmação, está se referindo a muitos planetas, não é? Muitos locais que Deus, né, na sua infinita sabedoria, pôde criar, não é? E deixar disponível para nós utilizarmos, usufruirmos de acordo com o nosso grau evolutivo. A ciência vem evoluindo e já faz mais ou menos 24 anos que foi descoberto o primeiro planeta fora do nosso sistema solar. Até então só se conheciam os planetas existentes em nosso sistema. Hoje sabemos que já foram contabilizados mais de 4.000 planetas. A ciência moderna acredita que existem bilhões de planetas, não é? Em todo o universo. Então, nada mais concreto, não é? Sendo ratificado pela ciência atual sobre essas palavras ditas por Jesus há mais ou menos 2.000 anos. E aí temos ainda no Evangelho de João, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, Jesus garante que todos aqueles, né, que estiverem buscando lugar, lá estará com o próprio Mestre Jesus. Mas Jesus fala de forma metafórica. Ele nunca é direto ao ponto, porque ele já houvera dito. Ele está falando para aqueles que têm ouvido de ouvir e olhos para ver. Vocês conhecem um caminho para onde vou. Então Jesus afirma que todos aqueles que estão praticando, ouvindo os seus ensinamentos, conhecem um caminho. E é nesse momento que Tomé, né, um dos apóstolos, que está nada mais nada menos simbolizando nós nesse momento, afirma de forma clara a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Então, quantas vezes nós queremos a materialização daqueles feitos que só podem ser divinos, né? Só podem ser imateriais, mas ainda assim Tomé, né, simbolizando as nossas dúvidas, os nossos anseios,
nossa ansiedade, desejo de ver a coisa pronta, afirma: Senhor, que caminho é esse? Eu não conheço que caminho não. Embora Jesus tivesse dito que todos conhecessem o caminho. E é nesse momento que Jesus afirma: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esse momento ficou gravado, né, em nossas memórias. E é justamente nesse contexto de explicar qual o caminho, nesse momento de despedida junto aos seus apóstolos, que Jesus faz essa revelação. Eu sou o caminho, eu sou o guia, eu sou o direcionamento. A verdade de acordo com os esclarecimentos que vem trazer até nós e a vida eterna. Ninguém pode chegar ao Pai se não passar pelos ensinamentos de Jesus. Enquanto nós não aprendermos esses ensinamentos, o que faremos? Continuaremos, não é? Aprendendo, ainda que diante das teimosias que nós costumamos ter, não é? No máximo vamos estacionar em nosso processo evolutivo. Mas o caminho de evolução, ele é garantido e é certo para todos nós. Uns chegam nesse processo mais cedo, outros mais tarde, mas esse caminho é certo para todos. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, Jesus trazendo de forma metafórica, né, essa relação, essa conjunção entre o Mestre Jesus e o próprio Pai Celestial. E nesse momento o apóstolo Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então, Filipe, juntamente com Tomé, não só não conhece o caminho, mas ele se contentaria de ver quem? O próprio Deus. Mostrar Deus. E é nesse momento que Jesus afirma: ó, Filipe, você não me conhece, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Diante de figuras de linguagens, não é, tão complexas para algumas pessoas, não é, densas, principalmente as pessoas da época, deu margem para que muitos confundissem a figura de Jesus com o próprio Deus. Então não é por acaso que encontramos religiões vinculando Jesus e Deus como se fossem a mesma pessoa. Justamente por afirmações como essa que nós encontramos nos evangelhos, quando Jesus afirma que eu e o Pai somos um. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai esteja em mim? Jesus pergunta, não é? Para Filipe. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, quando Jesus afirma o Pai que existe em mim, é no sentido figurado, não é? É no sentido de estar realizando os teus ensinamentos. Jesus afirma: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então Jesus, na última tentativa, diz: se você não acredita que o Pai esteja em mim, acredita pelo menos nas obras. Por isso é tão importante, não é, o trabalho efetivo no bem. Muito se fala àqueles que buscam seguir o cristianismo sobre a caridade, sobre a obra no bem. Porque para nós pouco importa a forma, mas a obra, não é? Todo o bem que podemos fazer para o outro, para as coisas, para os seres, isso são obras, isso se reveste no estar com Deus, estar com Jesus. E Jesus afirma: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Não foi nem uma vez, nem duas que Jesus, em seus evangelhos, afirma que em algum momento nós seríamos capazes de fazer coisas maiores que o próprio Jesus. Obviamente que essas coisas, para serem feitas,
vai obrigar, vai exigir de nós dedicação, esforço, não é? As coisas não cairão, entre aspas, do céu por acaso. Não acordaremos um dia iluminado. Precisamos perquirir essa iluminação, precisamos buscar esse conhecimento, precisamos buscar essa prática, essa vivência do Evangelho, para que um dia possamos estar logrando o mesmo êxito que Jesus logrou sobre nós. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, fazendo toda a vontade, Deus estará em nós. Mais uma vez, encontramos aqui de forma metafórica essa figura de linguagem, Deus estando dentro de cada um de nós. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, nos traça a diferença, não é, entre o Deus, né, fazendo parte da criatura, que é um conceito panteísta, né, onde a divindade faz parte das suas criações, onde Allan Kardec desmistifica isso. Isso só evidencia que essas falas de Jesus são metafóricas, são figuras de linguagem que não devemos levar ao pé da letra. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus afirma: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, de nada adianta eu dizer, eu amo Jesus, eu amo Deus. Se eu não pratico os ensinamentos do Mestre, de verdade, eu ainda não amo. Existe um ditado chinês que diz que saber e não fazer ainda é não saber. Enquanto eu não amo, ou melhor, enquanto eu não pratico, não obedeço os mandamentos de Jesus, quais são os principais mandamentos deixados pelo Mestre? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Enquanto eu não tiver, me inteirado, praticando de forma verdadeira, e vamos começar com os nossos familiares, e por que não? Pelos nossos familiares, entes queridos, e à medida que a gente vai podendo dilatar esse amor, a gente vai crescendo para pessoas no ambiente de trabalho, para pessoas que são desconhecidas. É verdade que existem situações e circunstâncias que nos permitem amar de forma intensa um desconhecido, muito mais do que um companheiro dentro do seio familiar, no ambiente de trabalho. Muitas dessas explicações se dá através do processo reencarnatório. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. Em algumas traduções do Evangelho, nós vamos encontrar, no lugar de Consolador, a figura da palavra conselheiro. Mas, convenhamos, conselheiro é diferente de consolador. O conselheiro, muitos de nós podemos ter conselheiros, mas muitas vezes o conselheiro não se vê envolvido, no problema, ele simplesmente dá o conselho, siga se quiser. O consolador, ele esclarece, ele abraça, ele conforta, como o próprio nome diz, ele consola. Para quê? Para estar com vocês para sempre. Então, Jesus enviará esse Consolador a algum momento. Jesus está afirmando isso no momento em que todos estão se reunindo. É a última reunião de Jesus com os apóstolos. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está com vocês. A gente percebe nessa passagem, traduzindo o que seria esse Consolador, e a única explicação que a gente consegue identificar é que a própria doutrina espírita. Este Consolador prometido por Jesus, que o mundo não pode ver, por ser espiritual, não é material, porque não o vê e também não conhece. À época, os ensinamentos de Jesus já eram uma grande revolução.
falar de amor, falar em perdoar os outros, Jesus já estava criando um grande nó na cabeça daquela sociedade. Quanto mais trazer informações tão preciosas como a doutrina nos traz hoje a respeito da imortalidade da alma, da multiplicidade das nossas reencarnações. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Então Jesus afirma, né, que em algum momento ele voltará. Mas será que Jesus voltará quando ele afirmou isso em carne e osso? Muitas são as religiões que esperam até hoje a vinda do Messias, não é? Da mesma forma que ele veio há mais ou menos 2000 anos atrás. Para nós espíritas, Jesus já veio, não é? Não em carne e osso, mas Jesus veio e continua entre nós através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, das suas ações. Quando cada um de nós conseguimos multiplicar essa forma de agir, essa forma de traduzir os seus ensinamentos em ações, nós estamos trazendo Jesus entre nós. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus está dizendo que o mundo deixará de vê-lo. Jesus está falando do momento da sua crucificação, o momento em que ele seria assassinado pelos poderes da época, mas que aqueles que estivessem com os seus ensinamentos guardados no coração, estaria Jesus ainda com eles. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ou seja, a união seria plena. Quem tem os meus ensinamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, observe que tudo está envolto a esse amor, a essa comunhão, a essa prática dos ensinamentos do Cristo. Não é por acaso que ele afirma que ele é o jugo leve, que ele vem trazer consolação. Mais à frente, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através dele. E aí um dos apóstolos perguntou: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Porque muitos dos apóstolos esperavam uma verdadeira revolução, não apenas religiosa, mas também política. E aí Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos nele morada. Nesse momento, Jesus não inclui apenas os apóstolos, mas inclui todos aqueles, nós, que porventura comecemos a imantar, a desenvolver esse amor pelos seus ensinamentos. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E aí, já quase finalizando o capítulo 14 de João, a gente percebe que quando nós não nos afinizamos aos ensinamentos do Cristo, é natural que não amemos, né, os seus ensinamentos. E é natural também que as torpezas, né, que o mundo nos traz nos envolva. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Ou seja, enquanto eu estou aqui com vocês, apóstolos, e todos nós que buscamos beber dessa fonte do Evangelho, estamos o quê? De alguma forma sendo instruídos por Jesus. E Jesus afirma: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Mais uma vez, Jesus vem dizer que Deus, nosso Pai, enviará o Consolador, a doutrina espírita que veio nos ensinar muitas coisas e veio relembrar os ensinamentos que Jesus tenha dito. É o que nós costumamos chamar de Evangelho Redivivo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou,
não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa é uma das passagens de João mais belas que vejo, porque ela não apenas esclarece, mas consola. Jesus é firme em suas palavras. Observe que ele não titubeia, não é? Ao afirmar: não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. É natural o medo? É supernatural. Mas diante de palavras como essa, diante de exemplos tão fortes trazidos por Jesus, é difícil, né, não se magnetizar por esses ensinamentos, por esse homem. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Embora todos estivessem percebendo que ali era uma despedida, e como todos nós ainda, né, sentimos muito quando alguém muito querido parte, Jesus afirma: se conhecessem ele de fato, estariam contentes. Não é? Se nós tivermos a fé que a alma ela é imortal, que toda passagem, não é? Ela é passageira, como o próprio nome diz, passagem para o plano espiritual, mas depois nós vamos nos reencontrar, seja no plano espiritual, seja através de outras vivências encarnados no planeta Terra ou em outro planeta, porque é necessário essa passagem. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando aconteça vocês creiam. Jesus está trazendo, não é, de forma clara, iniludível, de que tudo isso, não é, que ele está prevendo acontecerá. E ele está falando antes que aconteça. Justamente para que os apóstolos percebam e confiem, acreditem, exercitem sua fé. Porque diante das situações difíceis que irão começar a surgir, eles possam lembrar desses ensinamentos do Mestre Jesus. Não lhes darei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Ou seja, Jesus sentindo os soldados romanos, né, o poderio romano se aproximando, e certamente poucas horas dali ele seria prisioneiro e mais tarde seria crucificado. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, levantem-se, vamos-nos daqui. Ou seja, Jesus, naquele momento, começa realmente a preparar, não é, a sua entrega ao poderio romano. João, no próximo capítulo, nós vamos encontrar no versículo 26, mais uma passagem que Jesus fala do Consolador prometido. Jesus afirma: quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ou seja, trará todos aqueles ensinamentos. É o cristianismo redivivo em nós. Interessante, né, para concluirmos as nossas reflexões da noite em torno do Cristo Consolador, né, é o capítulo 16 de João, onde Jesus afirma: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Esse é um momento curioso em que os apóstolos se olham entre si e começam a se perguntar: mas como assim? Chegará um momento que mais um pouco não o veremos e logo mais o veremos de novo? Por que Jesus está trazendo essas informações? E eles começam a cochichar entre si. Jesus percebe que nesse momento eles estão criando conjecturas, né? Criando novos questionamentos. Jesus, de forma muito serena, afirma: vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria.
E é nesse momento que Jesus, trazendo a figura de linguagem de uma mulher dando à luz, afirma: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Ou seja, ele traz a figura da maternidade, um momento extremamente sublime para muitos de nós que nesse momento está experimentando, né, a oportunidade de ser mãe. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia. Essas são as palavras de Jesus, por causa da alegria de ter nascido no mundo menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará a alegria. Jesus está mostrando aqui, como em alguns ensinamentos da doutrina, que tudo passa, né? Existem momentos de tristeza e tivemos muitas experiências no ano que passou, 2020, em que fomos acometidos por um surto, né? De um vírus, onde não sabíamos o que fazer. Muitos de nós perdemos emprego, muitos perdemos entes queridos, perdemos o relacionamento social, e foi um momento muito triste, né, para muitos de nós. Mas quando nós trazemos o tema Consolador Prometido, a proposta desse nosso encontro de hoje é assim como Jesus traz a metáfora da mulher que está dando à luz. Existe aquele momento de dor, porque é o momento dela, mas existe o momento da alegria, não é? Quando o seu rebento começa a chorar e ela percebe que nasceu o seu filho. Aquela espera de 9 meses chegou o seu ápice. E aquela dor, aquela tristeza, passa a não ser mais tristeza, passa a ser uma alegria. E Jesus diz que naquele momento em que ele estaria partindo, chegaria um momento que os apóstolos não teriam mais, é o momento da tristeza, mas que ele voltaria, seja através da ressurreição, seja através do Consolador Prometido, e aí teríamos alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, ou seja, no momento do regresso, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedires em meu nome. A libertação do sofrimento, meus amigos, se dará com a nossa reforma íntima, com base na vivência dos ensinamentos de Jesus. Encontraremos na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus os ensinamentos necessários para continuarmos suportando toda e qualquer forma de dor ou dificuldade. Quando é que estaremos, né, proferindo as palavras: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, de coração? Porque quase sempre aqueles que têm o hábito de orar, faz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua santa vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua santa vontade, assim na terra, entre nós encarnados, como no céu, no momento em que nós desencarnarmos, estivermos no plano espiritual. Em certa passagem, Carba Schutel nos ensina sobre esse trecho da prece dominical. Ajudai-nos a observar as vossas leis, Senhor, e a submeter-nos, sem murmurar, aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. Quando nós chegarmos nesse entendimento, vamos perceber que temos muito mais a agradecer. E é com esse sentimento de gratidão que nós encerramos as nossas reflexões de hoje. Que possamos agradecer a Deus estarmos encarnados, estarmos tendo a oportunidade de passar pelas experiências que passamos em 2020. E embora saibamos, não é, que estamos diante apenas de um
transpasse de relógio, pois essa virada de ano é muito mais psicológica do que real, nós precisamos sim nutrir o sentimento de fé, nutrir o sentimento que o Consolador prometido, ele é real, ele existe e está conosco. E para encerrar, trazemos, alguns já conhecem, a outros que vão ouvir pela primeira vez, um poema intitulado Agradeço, Senhor. Esse poema foi ditado pelo espírito de Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier no livro Antologias da Espiritualidade. Gosto muito de encerrar nossos trabalhos com ele porque ele sintetiza toda a necessidade, né, que devemos render ao Senhor em gratidão, em agradecimento. E por isso o poema se chama Agradeço, Senhor. Maria Dolores afirma: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, tais como estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Muitas vezes, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo e que a ninguém me ligaste de improviso, que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei muito além do necessário se cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor. E sempre que eu te rogues o que não devas, não me atendas, Senhor. Feliz 2021 para todos. Que a paz do Mestre esteja conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Paulo, pelas excelentes palavras. Obrigado pela essa palestra tão esclarecedora, com esse tema, o Consolador Prometido, um tema tão atual em razão do momento que estamos passando. Esse momento de grandes dificuldades, né, que alcança tanto o âmbito material, como foi na nossa leitura do Evangelho, a posse do ouro, né, quanto a nossa saúde física e a nossa saúde psicológica. Está sendo um desafio em todas as áreas ou áreas de grande importância da nossa jornada existencial e que estamos precisando administrar com os recursos espirituais individuais que cada um tem para que possamos manter a nossa sanidade espiritual. Ao lado dos riscos físicos que a pandemia nos traz de adoecimento e morte, nós temos também a desorganização psicológica que está acontecendo em massa em razão da nova dinâmica de vida que o vírus nos impõe, de isolamento, de recolhimento, de redução das relações sociais, o trabalho agora à distância, né, através dos recursos online. Tudo isso tem afetado profundamente a criatura humana e a todos nós que temos que enfrentar esse desafio existencial na atualidade. Então nós temos visto um aumento da depressão, das crises de ansiedade, das crises de pânico, né, os transtornos de ansiedade generalizada, as preocupações com os desafios financeiros, onde muitas famílias foram abaladas em razão da dificuldade do momento que nos encontramos, que afetou a nossa economia. E isso tem não afetado somente o bolso, mas principalmente a alma. Nesse sentido, nesse momento, independente de qualquer dificuldade que estejamos passando, é hora, nesse momento, de usarmos os recursos espirituais que nós passamos a nossa existência tentando acumular. O nosso verdadeiro tesouro, né? O tesouro que vem sendo, nós estamos tentando treiná-lo dia a dia, através das lições do Evangelho orientado por Jesus, da fé, da coragem, da força, da confiança, da insistência no caminho do bem. Todos nós, de um modo ou de outro, acabamos nos desorganizando psicologicamente e precisamos nos readaptar a essa nova realidade. Então é normal, muitas vezes, que passemos por transformações que vai mexer no campo das emoções,
mas que é necessário encontrarmos novos recursos criativos dentro de nós para estar nos adaptando de maneira saudável a essa realidade. E sem dúvida alguma, a vivência da espiritualidade no contexto espírita será uma ferramenta essencial, porque sem fé não conseguiremos. Sem a força e a coragem que Jesus tem nos ensinado dia a dia através das lições do seu Evangelho, não conseguiremos. É necessário buscar essa força dentro de nós através das orações, da confiança na providência, como nos ensinou a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos superar esse momento tão importante. Então tenhamos força, tenhamos fé, confiemos em Deus, na espiritualidade, e que esse momento irá passar. A noite é sempre mais escura antes do amanhecer. E certamente nesse momento nós estaremos alcançando uma luz interior que nos acomete e que está levando a todos nós a uma profunda reflexão dos nossos desafios, das nossas necessidades íntimas que tem nos visitado e nos colocado muitas vezes no encontro conosco mesmo, coisa que não fazíamos há muitos anos e que a pandemia nos tem colocado e nos obrigado a ficar conosco nesse momento, encontrando não só as virtudes, mas os momentos de sombra que nos marcam. E nesse instante é necessário a luz do Evangelho, a luarização da alma através da prece, da oração, do caminho no bem, na insistência, para que possamos manter a paz e a sanidade psicológica. E em nome da Casa Vinha de Luz, estejam conosco, orem conosco, frequentem os cursos, as aulas, frequentem as palestras, os momentos de oração, para que possamos de alguma forma tentar manter a dinâmica das relações sociais, ainda que online, para que possamos juntos nos fortalecer nessa caminhada tão difícil, mas tão necessária para o nosso crescimento espiritual. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece para encerrar os nossos trabalhos da noite de hoje. Senhor e Mestre Jesus, nesse instante de desafios, rogamos a Ti, Senhor, para que a nossa alma retire desse sofrimento uma mensagem de transformação, dando um sentido existencial profundo a esse convite que a dor nos impõe nesse momento, no nível coletivo e individual. Fica conosco, fortalece a nossa fé, a nossa coragem, para que não desistamos e, através dessas orações e do trabalho contigo, em no seu pensamento e sentimento, nós possamos manter o equilíbrio, a sanidade espiritual, para atravessar esse momento de dificuldades que todos nós estamos enfrentando nesse instante de hoje. Que os nossos mentores possam estar conosco, nos intuindo, nos amparando, nos inspirando. Que os nossos guias possam estar nos fortalecendo. E em uma só família espiritual entre encarnados e desencarnados, nós possamos chegar ao fim dessa jornada com a alegria no coração daqueles que permaneceram fiéis à mensagem de Jesus. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja conosco e nos abençoe.